O tema desta palavra é as vozes que falam a mim. As vozes que falam a mim. Marcos capítulo 4, do verso de número 35 ao 41 está projetado. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mas ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós já ouvimos as vozes das pessoas. Assim que o bebê já está sendo formado, ele já está começando a ouvir. Então tudo que acontece dentro da barriga da mãe, o bebê já está sentindo todas as emoções da mãe, as emoções do ambiente. Então, se o ambiente, as vozes do ambiente é uma voz de gritaria, é uma voz de briga, e aqui eu vou colocar como uma voz uma atitude de drogas, de álcool, o bebê vai sentir tudo no ventre. Se você colocar uma musiquinha para o bebê ouvir, você coloca, eu tinha o hábito de colocar quando a Dani estava grávida, do Eduardo e da Laura. Eu colocava músicas da Aline Barros e outras para o Eduardo e a Laura ouvir, né? E nos braços, aos olhos do Pai, você é uma coisa linda que Deus planejou. E todas as noites a gente orava por eles no ventre, dizendo para eles: olha, nós não estamos vendo vocês ainda, mas nós já amamos vocês. Nós estamos esperando vocês, que vocês são muito queridos, preciosos. Vocês são de Deus, depositado nas nossas mãos. Vocês são nosso tesouro. E um dia nós vamos ter que devolver vocês para Deus. Mas vocês são de Deus, mas sob os nossos cuidados. Nós vamos ser pais de vocês. E vamos ser muito felizes com vocês. E o Eduardo, quando a gente começava a orar por ele, eu conversar, ele era muito agitado, o TDAH já era no ventre. Ele acalmava. Queridos, ouça o que eu vou falar. As vozes geram sentimentos. As vozes geram sentimentos. Cada voz que você ouve vai gerar um sentimento. E ele pode ser um bom sentimento ou um mau sentimento. Se você tem uma palavra de amor, você é importante. Você é inteligente, você é capaz, o papai ama você, a mamãe está com você. Você não precisa temer, você vai dar conta. Os tons de voz podem acalmar, mas os tons de voz podem assustar. Não te assustei? Eu estava tão calmo, né? Subi, você viu? Foi intencional. Imagine uma casa com gritaria. Uma casa com briga constante, com panela voando, prato, bebida. Uma casa cheia de xingamento, de falas de divórcio. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que o ambiente é um ambiente inseguro, é um ambiente de medo, é um ambiente de pavor, sim ou não? As vozes geram sentimentos. Palavras geram sentimentos. E o nosso senso de segurança é construído a partir dos nossos ambientes infantis.
e das pessoas com quem nos relacionamos, e muitas vezes as vozes que falaram na nossa vida, elas não são vozes de segurança. Muitas promessas não cumpridas, fazendo com que você não confie, com que você não descanse. Queridos, nós temos uma geração com tantas vozes na cabeça, uma geração com SPA, com síndrome do pensamento acelerado, que vem em decorrência, primeiro, de uma família muito desestruturada hoje em dia, e segundo, do excesso de tela, porque as crianças não estão brincando como antigamente, elas não estão em atividades físicas, corporais, pintura, então elas ficam muito aceleradas, com muita dopamina de rolagem de tela, e isso vai gerando em ambientes desestruturados, e excesso de internet e tela faz com que a criança fique cada vez mais insegura com a ausência dos pais e com todo aquele estímulo. Por isso que nós temos uma geração com muita ansiedade e muita depressão, mentes que têm dificuldade de acalmar para ouvir uma palavra. Ouça, existem vozes que falam com você do lado de fora e vozes que falam com você do lado de dentro. Enquanto eu estou aqui, tem vozes falando com você. Tem ou não tem? E nós perdemos a capacidade de confiar. Perdemos o nosso senso de segurança. Mas um belo dia Jesus aparece na nossa vida quando estamos na nossa lida diária, como apareceu para Pedro, Tiago, João. Eles eram pescadores, e eles estavam pescando inclusive, e disse: olha, deixa tudo e venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão ganhar almas, vão pescar peixes diferentes. E eram pessoas muito acostumadas com tempestade. Muitos dos discípulos de Jesus eram marinheiros, eram pessoas que tinham uma lida no mar, não eram pessoas que não tinham experiência, expertise no assunto. Só que aquela tempestade era muito forte. O texto diz que batia por todos os lados e estava entrando água dentro do barco. Já estava entrando muita água. Agora nota, Jesus está dormindo. Está entrando água, pastor Anderson. Não é possível que não dê uma olhadinha em Jesus. Lá no travesseiro. Jesus é humano, viu? Aqui na Bíblia, nesse texto, Jesus é humano. Ele dorme, ele sente sono, fome. E chega um dado momento que os discípulos estão nervosos. Sabe por quê? A primeira lição que nós temos que entender é que as tempestades, elas não nos avisam a hora que vão chegar. Estão indo numa boa no lago para cumprir o propósito. Nota, estão indo numa direção que Deus quer, sim ou não? Não estão indo numa direção de desobediência como Jonas. Jonas é uma tempestade que chega porque você está fora da rota. Mas a tempestade que chega nesse barco com Jesus, ou naquele de Paulo, que ele está sendo levado para Roma, é uma tempestade que chega na vontade de Deus. Nota que mesmo você estando na vontade de Deus, tempestades podem alcançar a sua vida. Jesus já havia dito para nós: no mundo tereis aflições. Jesus nos preparou. E o mais interessante desse no mundo tereis aflições não é isso, é o que ele diz antes: essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. Ou seja, Jesus está dizendo: o que eu vou dizer para você aqui é para você ter paz. O que ele vai dizer? Você vai ter aflição. Mas o que ele fala depois? Tenham bom, diga por irmão, tenha bom ânimo. Porque as tempestades nos alcançam sem aviso. Você está indo na navegação da tua vida, no dia a dia, na lida, por um propósito. De repente chega uma tempestade do desemprego. Uma tempestade que você nunca enfrentou na vida. E talvez muito forte, numa época de crise, que está difícil encontrar emprego. E você desespera. E você diz: mas Jesus está no meu barco. Será que ele não está vendo o que eu estou passando? Não, ele está dormindo. Tem vezes que chega uma doença que você nunca enfrentou, uma tempestade grande. Às vezes uma doença tão séria, um câncer. E você diz: meu Deus, vou morrer. E a gente esquece que Jesus está no barco.
quê? Por que eles não lembraram que Jesus está no barco? Porque é muito normal nós esquecermos que Jesus está no barco e só lembrarmos dele quando nós não damos conta mais. Primeiro nós confiamos na nossa experiência. Sabe por que Jesus permite algumas grandes tempestades na nossa vida? Para Ele nos lembrar que nós não somos suficientes. Infelizmente, queridos, nós temos a tendência de buscar Jesus só na crise. Enquanto as coisas estão boas, nós esquecemos e deixamos Ele dormindo. Nós não temos tempo para Jesus, nós nem chamamos Ele. A gente não lembra de chamar Jesus para uma coisa boa, né? Mas na hora que a coisa aperta, mas olha que legal, Jesus não tem problema em ser acordado. Jesus não é vingativo. Jesus diz, agora você me chama, né? Na hora de comer picanha, na hora de comer um peixinho aí, vocês não lembraram não, né? Estavam comendo aí, não me acordaram. A pergunta é, você tem chamado Jesus? Ou você só está ouvindo a voz da crise? Porque a voz da crise, ela gera um pavor que fica paralisado. A gente até esquece que Jesus está no barco quando a gente ouve a voz da crise. É ou não é? Uma crise no relacionamento nós nunca passamos. Perdidos, sem saber o que fazer, água entrando por todo lado da nossa casa, na nossa vida. Nós não sabemos o que fazer para resolver o problema. E a gente fica tão desesperado que a gente esquece que Jesus está no barco. Porque nós não estamos ouvindo outra voz senão a voz da crise, a voz do desespero. Mas de repente toda crise muda quando nós o chamamos. Levantou-se um forte vendaval. Nota, levantou-se. Elas não avisam a gente. Tempestade não avisa, querido. Olha, mês que vem, 60 dias, 90, você vai ter uma crise do casamento. Olha, daqui 120 dias você vai ser demitido. E daqui 1 ano e 8 meses você vai ficar doente. Você está entendendo isso? Por que a crise ela mexe tanto com o teu senso de segurança? Porque ela te pega de surpresa. E a gente gosta de ter o quê? Controle. E é nessas horas que Jesus mostra que nós não temos controle de nada. Nós não temos o controle. Jesus estar no nosso barco não é garantia de nós não passarmos por provas e lutas. É a segunda lição. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Muitas vezes a gente ama Jesus, é fiel a Jesus, está na missão com Jesus, indo na direção certa e as lutas vêm no nosso barco. Agora, terceira lição. Não deixe a tempestade roubar sua fé e a confiança no amor de Jesus. Não deixe a tempestade roubar sua fé e a confiança no amor de Jesus. O que é pior do que a tempestade? Mestre, o senhor não se importa que a gente vai morrer, não? O desespero deles fez eles serem ásperos. Ei, Jesus, se liga, nós vamos morrer. Senhor, que bom pastor é o Senhor que está deixando as ovelhas morrer. Jesus está acordado ou dormindo? Acordado ou dormindo? Dormindo, gente. Jesus está sabendo que tem tempestade? Está sabendo? Estava sabendo antes? Não, ele acabou de acordar. Nota que muitas vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas enquanto nós nem o acordamos, nós nem o chamamos. Aí no primeiro passo de fé para apresentar o problema já quer a resolução. Fala por mão aí apressadinho. E anda logo, Jesus. Sabe o que é pior do que a tempestade? É achar que Jesus não se importa com você, sendo que Ele está com você no barco. A situação que você está, Ele está com você, querido. Você não pode dizer um glória a Deus bem forte?
Então você não pode, que pior do que o problema é achar que Jesus não se importa. O problema se torna tão pequeno quando você acha que Jesus não se importa com você. E aí você perdeu o senso de segurança mesmo. Mas quando você olha e diz, meu Jesus me ama. Quem acha aqui que Jesus ama você? Quem aqui é pai e mãe? Projeta Lucas 11, do 11 ao 13, por gentileza. Lucas 11, do 11 ao 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo quem pedir. Você sabe o que é o Espírito Santo? É Emmanuel também, é a presença de Deus conosco. Ele estará conosco todos os dias. Você está entendendo? Jesus está no teu barco, o Espírito Santo está no teu barco, para te consolar, ensinar e te exortar também. Então muitas vezes nós não estamos mais chamando Jesus, não estamos ouvindo a voz de Jesus, mas nós estamos muitas vezes pensando que Jesus nos abandonou. E pior do que o problema agora é o trato com Jesus desrespeitoso. Jesus se importa. Pior do que o problema é achar que Ele não se importa. Se eu e você, que somos tranqueira, amamos nossos filhos, quanto mais Deus ama os seus filhos. Então a pergunta é, Senhor, pastor, por que a gente passa por problema? Tem problemas que nós entramos, tem problema que Deus não nos colocou. Tem tempestades que nós chamamos para o nosso barco, de Jonas. Mas tem tempestades do crescimento na nossa vida. Tem tempestades do aperfeiçoamento, tem tempestades da intimidade. Quem crê nisso? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero declarar, essa tempestade que você está enfrentando é uma tempestade do crescimento. É uma tempestade da intimidade no relacionamento com Jesus. Porque eu quero declarar que você vai provar de um grande milagre. E você vai ver o amor de Deus por você. E você vai atravessar isso. E você vai sair do outro lado muito melhor do que você entrou. Eu quero declarar que a voz do medo não vai dominar mais a tua mente. E essa voz do medo que faz você murmurar e ser áspero. Mas a voz da calmaria, a voz da autoridade de Cristo vai alcançar você. Queridos, quando Jesus entrou no barco, Ele disse, passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Sabe qual a diferença da voz de Jesus para nós? É porque a voz de Jesus é uma voz de autoridade. A nossa voz é uma voz de sugestionamento. A voz humana, por exemplo, quantas vezes você fala assim, nós vamos até Rio Branco. Quem aqui pode garantir 100% que vai chegar em Rio Branco? Ninguém. Pode acontecer um acidente na estrada, pode estourar um pneu, pode morrer. Então quando eu falo para você, vamos para o outro lado, a minha voz é uma voz sugestionante. Mas quando Jesus diz para você, você vai passar para o outro lado, é uma voz determinante. Sabe por que Jesus dorme pesado naquela tempestade? Porque Ele sabia qual era o dia da morte dele. O pastor César Castellanos, no livro Sonhas e Ganharás o Mundo, ele tem uma frase: toda pessoa é imortal enquanto não cumpre o propósito. Se você está dentro do propósito de Deus e Deus não cumpriu, você não vai morrer um dia antes. Então você vai atravessar essa tempestade. Você vai atravessar. Agora eu muitas vezes não confio na voz de muita gente. E eu começo a tratar a voz de Jesus exatamente como qualquer outra voz. E é nesse momento que Jesus se levanta e diz: aquiete-se, acalme-se. E o vento fez bonança. Agora eles não estão mais com medo da voz do vento. Antes eles tinham a voz do pavor e do medo. Eles estavam apavorados e com medo. Nós vamos morrer.
Sim ou não? Quando Jesus levanta, aquiete-se, acalme-se. Ele não falou comigo, ele falou com o vento. Você está entendendo que não tem nada que Jesus não controle? Era a hora de um glória. Não existe nada que Jesus não controle. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer. Então não existe uma autoridade que Deus não manda. Não existe uma porta que Ele não possa abrir. Ele criou teu corpo, Ele pode refazer ele com uma palavra. Ele fez membros do corpo crescer. Vocês lembram? A mão mirrada. Ele fez mulher encurvada endireitar. Ele fez demônio sair. Ele fez pães se multiplicar. Me explica isso. Deus fez portas de cadeia abrir. Ele criou o portão automático. Deus fez teletransporte. Lembra de Filipe que se achou em tal lugar? Irmãos, teletransporte já existe na Bíblia faz tempo. Você está achando que é difícil Deus resolver esse problema para você? Sabe por que da tempestade? Porque Deus quer transformar a voz do pavor na voz do temor. Quando eles entraram na tempestade, eles não conheciam Jesus nesse nível, sim ou não? Sim ou não? Eles estavam na voz do pavor e do medo, sim ou não? Agora eles estão com a voz do temor. Porque eles viram algo que eles nunca tinham visto. Jesus comanda o vento. Agora eles não estão com medo do vento. Eles estão espantados porque eles estão diante de um Deus que é homem. Só que aquele Deus que era homem estava limitado em geografia naquele tempo, porque ele estava com um corpo humano. Mas ele morreu e ressuscitou e hoje vive para sempre. E agora ele não está em um barco. Agora ele está em todos. Todos os barcos. Basta você chamar ele: Jesus, salva-me. Mas eu quero convidar você a não gritar hoje. Não grita com ele não. Cadê o Senhor? O Senhor não se importa comigo. Faz isso não. Fala para ele: Jesus, eu não sei porque eu estou nessa tempestade, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor me ama tanto, o Senhor é apaixonado por mim, morreu por mim na cruz. Seu amor não é um discurso, é um comportamento. Então só me dá sabedoria e paz para eu passar essa tempestade, porque eu vou passar. Ah, você vai atravessar. Vai! Só que você não vai chegar do outro lado do mesmo jeito. Você vai chegar do outro lado de uma forma muito maior do que você estava aqui. Por isso que essa tempestade é uma bênção na tua vida. E essa tempestade vai virar testemunho. Essa tempestade vai virar autoridade, sim ou não? Como que era a fé deles antes? Eles oravam para acalmar vento e parar a chuva? Agora, eu duvido se a Bíblia continuasse sendo escrita se eles não tinham acalmado a tempestade outras vezes. Porque agora eles descobriram que eles também têm poder sobre o vento. Eu não sei você, mas eu já orei para parar a chuva muitas vezes e parou. Mas muitas. Se já orei para chover, choveu. No dia do meu casamento, 10 de janeiro de 2007, estava na frente da igreja, na porta para entrar. Começou uma chuva, mais uma chuva em Ariquemes. Eu falei: Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel a ti, eu te amo. Eu sei que isso não dá direito de falar nada, mas Senhor, é meu casamento, só vai ser um na vida. E eu fui fiel, eu guardei santidade, eu esperei. É o dia da minha festa, Senhor, me brinda com isso. O Senhor é o Deus que controla a chuva. Eu te peço em nome de Jesus. Orei alto, na frente da igreja. Estavam os padrinhos para entrar. Eu falei: em nome de Jesus, chuva, para agora. Parou na hora. Eu tinha vários padrinhos não crentes. Eu orei alto, eu orei sem medo. Eu orei porque eu creio num Deus que para a chuva. Um Deus que chama à existência as coisas que não são como fossem. Na hora a chuva parou. O Sérgio, um outro pessoal não evangélico que era: Paz, que foi isso, hein? Eu estou todo arrepiado.
Pronto, ali o casamento já tinha alcançado o propósito. O nome de Deus foi glorificado. Você está entendendo que o que você está passando tem a ver com o propósito de Deus? E você está entendendo que Deus vai glorificar o nome na tua dor? Você está entendendo que Deus vai fazer você ser mais forte? Então seja forte e corajoso, porque você tem que entender que essa tempestade não vai te matar. Você vai atravessar para o outro lado. Porque tem uma voz de autoridade nesse lugar que está dizendo para você, e a voz de Jesus: você vai atravessar para o outro lado. E você ainda vai cantar o hino da vitória. Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero orar com você, mas antes, quem está aqui terminando seu 7º elo? Eu quero convidar você a vir para o altar aqui. Suba aqui no altar, nós queremos orar com quem está encerrando. E quem está do 2ª à 6ª semana aqui? 2ª à 6ª semana, aleluia. Fala para o irmão aí, parabéns, você é perseverante. Agora, quem quer começar ou recomeçar, você quer dar um passo de fé por você ou por alguém, entenda que você pode fazer passo de fé intercessório, que é uma maneira de você fazer um passo de fé por alguém. Sai do seu lugar, vem aqui à frente fazer uma aliança. Sobe, vem aqui embaixo. Quem está terminando em cima, quem vai começar embaixo. Vem para cá, corre. Sai do seu lugar. Passos de fé são 7 semanas ininterruptas por um propósito. Passo de fé é um estilo de vida. Queridos, passo de fé é um culto de fé, um culto de ânimo, de alegria. Irmãos, toda pessoa tinha que fazer passo de fé toda semana. Não precisava pedir nada. Verdade ou não? Porque você entra aqui brocochô, abatido, desanimado. A palavra de Deus gera o que em você? Fé. Ela ativa você. Você não precisa esperar estar precisando de alguma coisa para poder chamar Jesus. Você pode vir inclusive dar passo de fé para agradecer. Amém? Vou fazer 7 passos de fé de gratidão, para agradecer Jesus pelo que Ele já tem feito por mim. Não lembre de Jesus só na crise, lembre na bonança. Deixa eu orar com você. Cada pessoa aqui em cima vai ser ungido, pastor? Isso, vai ser ungido aqui em cima. Queridos, Deus vai fazer algo poderoso aqui hoje. Você acredita nisso? Você crê que você vai dar testemunho semana que vem aqui? Você crê que quarta-feira que vem vai subir gente, mais gente para dar testemunho aqui? Vai ter briga ali naquela escada ali, ó. Agora é minha vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero unir minha fé, e cada um de nós aqui unirmos a nossa fé em concordância. A tua palavra diz que nós ligássemos na terra, seria ligado no céu. Então agora, junto com os nossos irmãos, nós queremos unir fé, e em palavra de concordância nós queremos concordar no milagre do irmão. Senhor, que a sua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra. Senhor, nós oramos agora por esta pessoa que está desenganada pelos médicos, ou um familiar, um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um parente, um amigo. Senhor, em nome de Jesus, repreenda agora o espírito de enfermidade, demônios de enfermidade. Repreenda o espírito de doença. Repreende a enfermidade física, a enfermidade emocional ou de ordem espiritual. Repreende as vozes do pavor, essa mente acelerada que não dorme com insônia, essa perseguição de ansiedade e depressão. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito de medo, todas as vozes de perturbação, vozes malignas, trabalhos de macumbaria, feitiçaria, palavras de maldição, palavras lançadas, Senhor, com trabalhos feitos, com oferendas a demônios, na encruzilhada, no cemitério, na ponte, embaixo da ponte, no rio, na mata. Nós anulamos pelo poder do nome e o sangue de Jesus toda obra maldita contra a tua vida, cada palavra maldita, e nós declaramos que não tem poder, não encontrará êxito, não encontrará lugar na sua vida. Eu declaro agora portas abertas de emprego sobre a sua vida. Eu declaro, Senhor, no teu nome, o nome de Jesus, que o milagre, o emprego, a oportunidade chegará na vida dessa pessoa. Senhor, eu quero abençoar aqueles que estão estudando para o Revalida, aqueles que estão clamando para passar, Senhor, nos estudos, que estão querendo passar num concurso, uma causa na justiça, estão querendo vender ou comprar algo.
está trancado. Senhor, abre as portas agora. Abra as portas agora. Abra as portas agora. Que esse milagre aconteça. Essa causa na justiça seja alcançada a vitória. Senhor, eu também quero concordar na restauração do casamento. Senhor, reconcilia esse marido, essa esposa, esse marido. Reconcilia a família. Que corações de pais sejam convertidos a filhos e filhos a pais. Eu oro nesta hora, Jesus, e clamo, Senhor, clamo sobre a família. Salvação, libertação, vitória. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que está clamando por alguém aqui, está intercedendo, está precisando de uma libertação espiritual. Liberta dos remédios, liberta da tarja preta, repreende a ansiedade, a depressão, o medo, o pânico, o pavor, os pensamentos acelerados, essas vozes de perturbação na tua mente, vozes demoníacas, vozes perturbadoras, pensamento acelerado, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro paz na sua mente, eu declaro paz na sua mente, eu declaro calmaria no teu coração, eu declaro que você vai dormir o sono do justo, eu declaro que você vai ter paz e tranquilidade na tua vida. E a sua vitória já chegou. Em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diga amém.